Olá pessoal, vamos chegando por aqui, tentamos de todas as formas fazer essa live a partir do perfil do Antony Arroio para falarmos de comunicação inclusiva. Afinal de contas, eu hoje é que sou a convidada dele e não convidando por aqui, mas eu não sei o que acontece com o próprio Instagram, que não estava dando certo para entrarmos direto pelo perfil do Antony. Então eu falei para ele lá no perfil dele, vamos tentar entrar pelo meu perfil. Estão todos convidados a ficar por aqui para nós falarmos de comunicação inclusiva. Vamos esperar o Antony chegar por aqui. Ele já tinha feito todo o clima, ele começou apresentando a música pra gente do Preta, Preta, Pretinha, Preta, Preta, Pretinha, perguntando se hoje essa música seria politicamente incorreta e vamos conversar a respeito disso. Mas agora então eu só espero o Antony chegar por aqui para nós podermos finalmente levar esta conversa sobre comunicação inclusiva. O que é que vem a ser a comunicação inclusiva? Significa nós prestarmos mais atenção na nossa própria comunicação, tanto a nossa comunicação verbal quanto a não verbal, as nossas atitudes, a nossa linguagem corporal, para combatermos os preconceitos. Não basta nós não sermos preconceituosos, é preciso combatermos os preconceitos. E existe muito preconceito, esse chamado estrutural, hoje em dia. Por que se chama estrutural? Porque muitas vezes nós perpetuamos estes preconceitos sem sequer percebermos que estamos perpetuando. Por exemplo, usamos expressões machistas sem perceber que estamos sendo machistas. Usamos expressões racistas sem perceber que estamos sendo racistas. Temos atitudes machistas, racistas, LGBTQIA+, fóbicos, sem perceber que estamos propagando preconceitos, perpetuando preconceitos. Enfim, a ideia é nós conversarmos a respeito de capacitismo, a respeito de deficiências de maneira geral, a respeito de machismo, de racismo, LGBTQIA+, fobia e tantos outros preconceitos aqui na nossa sociedade que, como eu disse, quantas vezes nós continuamos propagando sem sequer percebermos que estamos propagando. A Fernanda perguntando se a Beatriz é preconceituosa. Por quê? Outro dia, eu sei por que ela está perguntando. Outro dia eu fui gravar uma entrevista sobre justamente esse tema, comunicação inclusiva, e na saída a Beatriz estava comigo, e na saída nós começamos a provocar a Beatriz para saber, para quem não sabe, a Beatriz é minha filha temporanzinha, ela tem 8 anos de idade, veio 20 anos depois da minha filha mais velha, e a Beatriz é minha companheira, ela anda comigo por todo canto, e ao final dessa entrevista a gente começou a provocar a Beatriz para ver se ela era preconceituosa, e ela começou a dizer que não, que ela é muito defensora dos negros, que ela tem vários amigos negros, que ela é defensora dos gays, que ela tem vários amigos gays, que ela tem parentes gays e etc. Daí eu falei, mas eu sei de um preconceito que você tem o preconceito do etarismo, que é o preconceito em relação à idade. E aí ela deu, o Fernando, e aí ela deu uma brincadeirinha ali, deu uma risada e admitiu que ela tem, sim, preconceito etário, mas é em relação a não querer que a mãe namore. No fundo, ela não quer que a mãe namore ninguém, nem muito novo e nem muito idoso. Esse era o preconceito da Beatriz. Ei, cadê o Antony daqui, gente? Antony, você já entrou? Me dá um oi. Antony, assim que você estiver com a gente, por favor, mande o seu oi por aqui. Quero chamar você para esta conversa, afinal de contas, eu é que sou a sua convidada. Não sou eu que vou levar esta conversa, eu só vou responder e refletir junto com você. Estamos esperando então o Antony chegar por aqui, o Antony Arroio, meu amigo, professor de oratória, assim como eu. Sejam todos e todas, vamos ser politicamente corretos aqui. Muito bem-vindos a essa nossa conversa. Olha só, o povo já está começando a me provocar, não é? Ter preconceito contra quem não é do coxa também é uma forma de preconceito? Ô Pedro, é uma forma de preconceito sim. Os coxa brancas têm que ser bem-vindos em todos os ambientes. Mas existem preconceitos das mais diversas formas, né, gente? Preconceitos em relação à idade, preconceitos raciais, preconceitos em relação a gênero, preconceitos em relação à orientação sexual. E até o Antony falava ainda há pouco sobre um texto que eu enviei para ele
a respeito da comunicação inclusiva, e nesse texto eu comentava sobre vocabulários que nós utilizamos ainda hoje e muitas vezes sem perceber que estamos propagando esses preconceitos todos, e vocabulários que são essa perpetuação de uma sociedade preconceituosa. Então, por exemplo, chamar um idoso de velho. Hoje em dia é inadequado, não é aconselhável a gente usar essas expressões. Deixa-me ver, falar que é opção sexual, quando já se sabe que não é opção sexual. Chamar de homossexualismo, quando não é homossexualismo. Esse termo já foi abolido há 30 anos. Há mais de 30 anos, quando a Organização Mundial da Saúde disse e propagou que essa não é uma opção, e o sufixo ismo, inclusive, é um sufixo perigoso nessa situação, porque ele representa uma doença, ele representa um problema. Então, dizer homossexualismo seria tratar a orientação sexual de quem não é atraído pelo sexo oposto, seria chamar isso de uma doença, de um problema. Então, esse termo homossexualismo hoje é completamente inadequado. Então, outros termos, chamar de pessoa portadora de necessidades especiais é um eufemismo. Hoje o termo correto, mundialmente convencionado, é pessoa com deficiência. Primeiro, pessoa, porque a pessoa vem primeiro, a deficiência dela vem depois. Então, os termos todos são muito bem justificados. Olha só que bacana, o Cido dizendo, Cido, que bacana, eu também adorei conhecer você, viu? Que bom, estamos juntos. O Anthony disse que tá lá no perfil dele, ele que venha pra cá agora, né, gente? Alguém pode, eu sei que tem algumas pessoas aqui que são seguidoras do Anthony, por gentileza, se vocês puderem avisá-lo de que nós estamos por aqui, aguardando ele chegar. Assim que ele chegar por aqui, a gente já chama ele para a nossa live para falarmos da comunicação inclusiva. O Fernando dizendo que é torcedor do Inter, porque no interior não aprendíamos a torcer pelo Coxa e pelo Atlético. É verdade. É impressionante isso, como só existem torcedores do Coxa e do Atlético aqui na capital e nos arredores. Quando a gente sai para outras cidades do Paraná, incrivelmente a gente quase não encontra torcedores do Coritiba e do Atlético, porque a influência é muito maior dos times do Rio Grande do Sul, especialmente no sudoeste do estado, oeste também, e no norte, muita influência dos times do Rio de Janeiro e do interior de São Paulo. Alguns devem lembrar que uma época foi criado aqui, inclusive aqui em Curitiba, um time chamado Corinthians Paranaense, não me lembro exatamente como era. Por quê? Porque a terceira maior torcida aqui é a torcida do Corinthians. No norte do Paraná, a torcida muito forte do Flamengo. Sudoeste e oeste, muita torcida do Inter e do Grêmio. Inclusive, o Fernando dizendo que tem preconceito contra o Grêmio ali. Ai, gente, cadê o Anthony? Alguém deveria entrar lá no perfil dele e avisá-lo que nós estamos ao vivo aqui e estamos com várias pessoas esperando o Anthony por aqui para falarmos de comunicação inclusiva. E enquanto nós aguardamos a chegada do Anthony por aqui para levarmos essa conversa bacana, eu quero convidar vocês todos que estão aqui com a gente a mandarem suas perguntas, seus comentários a respeito dessa chamada comunicação inclusiva. Como é que você acha que nós podemos ser mais inclusivos na nossa comunicação? Eu já começo, então, fazendo até uma leve provocação aqui. Há poucos dias eu coloquei no meu perfil do Insta, aqui um vídeo, em que eu falava sobre a linguagem de gênero neutro. Será que a linguagem de gênero neutro é mais inclusiva? Essa linguagem que não é formal da língua portuguesa, mas que vem sendo muito utilizada por algumas minorias, quando querem destacar esta questão do acolhimento na mensagem, do acolhimento por meio da comunicação. É o caso de quando falamos todos, todas e todes. Hoje essa é uma questão muito, muito, muito polêmica. Primeiro, porque não está nas normas da gramática normativa da língua portuguesa, porque a gramática assume o O como gênero neutro, então todos já seria adotando o masculino e o feminino e os diferentes públicos. Porém, essa polêmica se estende muito mais. Nós temos, por exemplo, o argumento de que a língua é viva e que nós não sabemos o que é que vai acontecer
com o desenvolvimento da língua. É possível que essa língua venha a admitir formalmente o gênero neutro no futuro. E aí nós tenhamos todos, todas e todes. Outras implicações do outro lado da argumentação. Como ficariam as pessoas com problemas de dicção, as pessoas com dislexia, as pessoas que têm dificuldade de aprendizado? Seria mais uma dificuldade ainda para essas pessoas poderem aprender, mais uma dificuldade na língua portuguesa. Então a polêmica está colocada. O que eu disse até naquela vez que eu fiz a postagem foi assim: se você usa o todos, todas e todes, eu te defendo. Se você não usa porque não gosta, porque não aceita utilizar, porque acha que é errado, que é um crime, como eu já ouvi dizer, um crime contra a língua portuguesa, eu te entendo. Mas a gente não sabe o que é que vai acontecer no futuro, porque a língua é muito dinâmica e ela vai trazendo todas essas mudanças. Por enquanto não é formal da língua portuguesa, eu digo que é até hoje uma questão de posicionamento. Mas nós temos vários outros assuntos para falar dentro da questão da comunicação inclusiva. Por exemplo, esse que eu falei brincando sobre a minha filha pequena, que é a questão do etarismo. O etarismo é uma coisa muito curiosa hoje em dia. O que é o etarismo? Preconceito por causa da idade. Então, os muito jovens enfrentam preconceitos por serem muito jovens. Ah, como é que uma pirralhinha dessas vai... Veja como está presente na comunicação. Como é que uma pirralhinha dessas vai se colocar como profissional? Vai querer... Por exemplo, eu quando comecei a dar aulas, eu era muito jovem, tinha 24, 25 anos, e eu tinha muitos alunos mais velhos do que eu. Na época nem existia esse termo etarismo, mas eu sofria etarismo, sofria preconceitos de idade para atuar, de credibilidade, porque eu era muito novinha e assim por diante. Anthony, pede para entrar aqui que eu já te chamo para nossa conversa. Aê! Pronto, Anthony. Tá muito certo. Aê! Ele tá aí! Vamos começar de novo com a musiquinha. Preta, preta, pretinha. Eu não sei o que aconteceu, francamente, não Tá faço muito ideia. doido. É, muito estranho. Eu pedi umas 20 Eu vezes para entrar. eu encerrei a live, recomecei, aí convidei outra pessoa, funcionou. Eu não entendi por que não funcionou Muito antes. estranho. Então vamos Pois lá. é. Eu só espero Mas que no agora final estamos você juntos. E salve essa agora, live agora a bola e tá com jogue também você. para mim. Ah, mas Não, não querida, tenha veja. dúvida. A estrela da noite não sou eu, a estrela da noite é você. As pessoas estão E eu curiosas, estão sou a querendo sua saber. convidada. Eu divulguei você em todos os canais, mandei tudo que a gente podia, as pessoas já fizeram perguntas antes, até porque é um tema extremamente interessante. Você me mandou um texto que eu estava lendo, já tinha lido outras coisas, que nós temos, digamos assim, um preconceito enraizado e nem sequer percebemos quando estamos falando com pessoas e chamando de pretinha, ou chamando de gordinha, ou chamando, enfim, de alguma coisa que a gente acha até simpático. A gente pensa até que É estamos por isso sendo que se até chama estrutural. Exatamente. Então, é esse tema, mas então vamos lá. Você já falou quem você é, já te conhece, então você está no teu canal. Dá o teu show e depois E grave daqui eu isso já tudo comecei e já e fui contribua, conversando manda para direto mim. com todo mundo. Claro, claro. Vamos lá. Você Ai. estava falando, E já estou agora, te quando você ouvindo. entrou, eu estava falando de um dos tipos de preconceitos que estão muito presentes na nossa linguagem, que é o etarismo. Eu falei do preconceito contra o jovem e agora eu vou falar do preconceito contra o mais idoso. Então, hoje é muito Sim. comum, por exemplo, a gente ver uma pessoa um pouco mais velha chegando com uma muito novinha, de braços dados, abraçados, alguma coisa assim, e as pessoas fazerem perguntas: ai, que linda sua filha! E ele vai responder: não é minha filha, é minha companheira. Ah, esse é o seu mais velho? Não, não, esse é o meu marido. Né? Então, são coisas das novas dinâmicas sociais e que nós precisamos estar preparados na comunicação. Eu, por exemplo, tenho uma filha temporã. As minhas duas filhas têm 20 anos de diferença. Então, eu tenho uma de 28, quase 29, e uma de 8. Então, quando eu estou com as duas, não é raro as pessoas me perguntarem se a minha pequenininha é minha neta.
porque ela teria idade para ser minha neta. Não é? Só que quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, gera um desconforto. Eu já estou até acostumada, mas gera um desconforto. Algumas pessoas podem ficar incomodadas com isso. Então, hoje são perguntas que a gente não deve fazer, né? Olha só que bacana. Está com a gente a Fernanda Bruni, do Instituto Eu Tenho Nome. A Fernanda tem uma luta muito bonita, Anthony, de inclusão da pessoa com deficiência, que a gente até fala nesse texto que eu mandei para você, sobre a convenção, hoje mundial, do termo. O termo hoje é pessoa com deficiência. Portador de necessidades especiais. É inadequado. É um termo, é um eufemismo, portador. Primeiro porque a gente não porta, né? As pessoas portam objetos, não portam uma situação da sua vida. Certo, então, a Fernanda tem uma luta muito bacana sobre isso. Ela é intérprete de Libras, ela tem uma luta bem bacana. Ô, Fernanda, fique super à vontade para mandar suas perguntas e comentários por aqui, viu? E agora eu passo a palavra ao Tony, que ele é que vai comandar essa nossa conversa. Werner, eu tenho um amigo chamado Yuri Brito Guimarães, ou Guimarães Brito, como ele sempre disse, e ele nasceu com um probleminha. Falta de... Olha aí uma expressão, olha aí uma expressão inadequada. Pois é. Você fez de propósito, porque eu não sei, agora né? estou preocupado, como é que eu vou falar? Porque eu digo, eu converso com ele de boa, a gente sai, a gente bate papo, a gente troca ideias e nunca tocamos nesse assunto, porque eu trato ele de igual para igual, eu nunca pensei em absolutamente nada. Às vezes preciso estar um pouquinho mais atento, porque ele tem uma certa dificuldade em se comunicar com as palavras. Uma ou outra sai um pouquinho arranhada, vamos dizer assim. Mas ele é um cara que já fez 2 faculdades, está presidente de instituições aqui em Salvador, na Bahia. É um cara que anda a cavalo porque ele trabalha com a ecoterapia. Só com pessoas, crianças em especial. É um negócio assim fantástico. E eu convidei ele para estar conosco, mas agora não sei se ele achou lá o nosso canal para vir para cá, porque ele ia adorar ouvir mas agora, essas se ele olhar o seu, vai aparecer também. Tomara. Eu não sei se a gente consegue lá os dois ao mesmo tempo. Se for assim, vai ser legal. Eu acho que vai. Então, não, veja, mas ele fica sendo exibido no seu também. Né? Depois eu salvo aqui no meu. Você salva e compartilha comigo. Lá aparece colaborador, você clica lá que é para ele ficar salvo no meu canal. Beleza. Eu quero saber o seguinte, para ficar claro. Então, não é portador de deficiência, é pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Tá. E a gente não deve dizer essas coisas. Veja que bacana. Você teve uma atitude muito inclusiva. Muito inclusiva. Porque você disse, ele é meu amigo, a gente sai tomar café, a gente sai brincar, conversar, e sempre conversou super de boa. Mas então, a sua atitude é inclusiva. No vocabulário, às vezes, a gente escapa. Você disse que às vezes eu tenho uma dificuldade de comunicação. Tem uma amiga minha que está aqui na live. Eu vou falar abrindo bem a boca, porque ela não consegue ouvir. Numa cirurgia, perdeu a audição. E eu já cometi a gafe de estar conversando com ela pelo WhatsApp. E quando eu tinha uma mensagem um pouco maior para mandar, eu esqueci que ela era surda. E eu mandei uma mensagem de áudio. E na mesma hora ela falou assim, eu vou pedir para minha filha ouvir para me dizer o que é que você está dizendo. Então, a gente acaba cometendo, até pela naturalidade, olha que bacana. Esse é um problema que surge de uma atitude inclusiva. Porque a gente conversa de tantas coisas, a gente se empolga tanto na conversa, que dali a pouco a deficiência deixa de ser o foco. Então a gente acaba mandando uma mensagem de áudio ali. Mas o que é importante é a gente cuidar da forma de comunicação e, logicamente, manter as atitudes inclusivas. Elas são as mais importantes sempre. Agora, eu estou lembrando de coisas que aconteceram comigo, tá? Eu tinha, quando morava em Berlim, na Alemanha, eu tive lá um pequeno restaurante e olha, Deise chegou aí. Deise, seja bem-vinda. E aí o que acontece? Havia um rapaz que tinha um problema na perna e ele usava uma muleta. Muleta não, ele usava uma prótese da coxa para baixo. E um dia todos nós conversamos ali sobre futebol, ele junto com a gente, animado e tudo, e a gente está ali brincando e perguntei para ele, e aí, você joga futebol? Em que posição você gosta de jogar futebol? Porque a gente já organizava times de futebol no verão, principalmente, para ir brincar um pouco lá em Berlim. E aí ele ficou assim, olhando para mim como quem disse, você está me gozando. Só que eu não estava gozando ele naquele momento, eu estava de verdade, sem lembrar do detalhe. Nós estávamos sentados à mesa, as pernas estão por baixo da mesa, eu não lembrei que ele tinha aquele problema,
E realmente depois me senti constrangido, porque ele só dava risada. E os outros também, até que caí na realidade. Falei, peraí, gente, o que eu estou falando aqui? O rapaz não tem uma perna. Só que hoje você sabe que existem jogadores de futebol, amadores, claro, que com uma perninha só fazem muito lá no campo de futebol, com muleta e tudo, que não era o caso dele. E o que eu quero te perguntar é isso. Hoje, que você fala de alguma coisa que desde, se eu não me engano, 2015, há leis que podem serem colocadas em determinados momentos quando a gente se expressa de forma errada. Por exemplo, em relação a música Preta Pretinha. Podemos falar hoje Preta Pretinha? Podemos, porque essa música faz parte do nosso patrimônio cultural. Clássico. E vamos falar bem a verdade, a gente sabe quando a intenção é preconceituosa e quando não é. A filha do Gilberto Gil se chama Preta, é uma reafirmação, é uma questão de posicionamento. Então, às vezes, apelidar de preto, em Santa Catarina, por exemplo, usa-se muito o apelido de nego, não é com o objetivo, você chama as pessoas mais próximas de nego. Ah, meu neguinho, minha pretinha. O neguinho da Beija-Flor é o nome artístico dele. Então, nesses casos, uma expressão de carinho e não uma expressão de discriminação. E a gente percebe quando são de discriminação e quando não são. Agora, eu queria chamar a atenção para a expressão que você utilizou, me desculpa, né? Porque é tão automático que é estrutural. A gente repete as expressões sem perceber. Você falou de duas pessoas com deficiências diferentes e você falou que elas têm um problema na perna, um problema na fala. Pois é, porque agora eu estou mais perdido aqui, quero saber, então, todos nós tem deficiência. É uma situação, porque todos nós estamos aprendendo isso, né, Anthony? Nós ainda estamos aprendendo a tratar todas essas questões de forma mais inclusiva e mais acolhedora. Então, nós precisamos reaprender que não é dizer fulano tem um problema no braço, fulano tem um problema na perna. Fulano não tem o movimento da perna. Fulano tem a perna amputada. Fulano não escuta. Em vez de dizer tem um problema. Porque às vezes para a pessoa aquilo não é um problema. É igual quando a gente trata o deficiente como um guerreiro, como um exemplo de superação. A gente acha que está fazendo a coisa mais linda e não está. Porque essa fala é discriminatória. Olha, a Fernanda está insistindo ali nessa questão. A deficiência é uma característica, não é um problema. Então, para nós, isso é um aprendizado, porque a vida inteira nós perpetuamos a ideia errônea de que é um problema. É uma situação, é uma característica. Né? E veja como é bacana isso, porque se a gente se dispõe a aprender, a gente pode ser muito mais inclusivo. Entendi. Sabendo que vamos errar de vez em quando. Só temos que nos habituar, até porque, como a gente falou no início do nosso bate-papo, é algo que já está enraizado no nosso cotidiano. Isso. Então, agora temos que mudar. Por isso que eu disse que é uma questão de aprendizado. Uhum. Nós estamos aprendendo ainda. Olha a minha mãe aparecendo lá atrás. Ó. Tranquila. Deixa... Faz parte. Sim, novos tempos. Mas eu tenho também uma... Não quero mudar o assunto, mas dentro dessa questão da comunicação inclusiva, há algo que essa semana me caiu em mãos e foi interessante o bate-papo. Todos, todas e todes. Aham, eu até falei sobre um pouquinho sobre isso antes de você entrar na conversa. Pronto, porque é assim, essa veja bem, eu ainda sou a favor de que você diga numa reunião com as pessoas, sejam homens, mulheres, adultos, etc., todos. Boa noite a todos, está resolvido. Para mim está resolvido, eu não tenho que estar ali, boa noite a todos, a todas, a todos, porque é meio complicado isso tudo aí. Tá, eu quero que você me diga como é que você está enxergando essa discussão de nós chegarmos hoje, porque a língua portuguesa ela tem originariamente uma função masculina. Eu, quando defino alguma coisa na língua portuguesa, ela é masculina. Então, se eu tenho numa sala 25 mulheres e 2 homens, eu não chego ali e digo boa noite a todas. Eu vou dizer boa noite a todos, porque é assim que a linguagem ainda funciona. É assim que nós temos que, por hora, ainda é legal assim. Eu quero que você nos diga aí, como é que você está enxergando essa questão? Porque, veja, a questão de incluir tem a ver também com
a linguagem, que nós estamos falando disso agora, inclusive. Tudo a ver com a linguagem, porque é pela linguagem que a gente se conecta. Como é que eu vejo essa questão? Eu acho essa polêmica ótima, porque no momento em que um diz, nós precisamos usar o todes, e o outro diz, não, nós não devemos usar o todes, porque a língua já tem o gênero neutro, que é o masculino, e etc, etc. A polêmica é ótima, porque estamos colocando em visibilidade essa situação. O que eu penso a respeito? Já contei para o pessoal que entrou no comecinho da live. Eu penso que a língua é viva. E essas dinâmicas vão trazendo mudanças no vocabulário, nas construções verbais. Antigamente dizia-se vossa mercê, hoje nós dizemos você. Antigamente dizia-se geolho, hoje nós dizemos joelho. Então a língua vai mudando. Talvez aconteça de o todes ser oficializado nas regras da gramática normativa portuguesa para o futuro. Não sabemos. Por enquanto, não é errado nós dizermos todos, todos e todas. Não é errado e nós dizermos todos quando vamos falar com todos os públicos. O que eu defendo na minha prática? O Paulo Rink com a gente, grande atleticano. Eu sou coxa branca, mas respeito os vermelho e preto também. Grande Paulo Rink, ídolo da torcida atleticana. Então, o que eu defendo em relação a isso? Hoje, quando a pessoa usa todos, todas e todes, é uma questão de posicionamento. Então, a gente já sabe de antemão que é uma pessoa que faz questão de se posicionar e de destacar que está falando com todos os públicos. Quando a pessoa diz... eu defendo o uso de todos, todas e todes, eu digo, eu defendo você. Quando a pessoa diz, eu não gosto de usar, porque eu sempre aprendi a usar o geral como masculino, para mim essa é a regra da língua portuguesa, eu não vou modificar, eu entendo. Então as duas, não existe, não é formal. Então, hoje, por exemplo, quando eu vou apresentar eventos, trabalho bastante como mestre de cerimônias. Se é um pedido daquele evento, por exemplo, se é um evento que tem isso como grande bandeira, me aconteceu há pouco tempo. Eu fui apresentar um evento da área agrícola, mas que tinha justamente como bandeira a questão da diversidade. Então, já no roteiro estava escrito, sejam todos, todas e todes muito bem-vindos e bem-vindas a este evento. Na alternativa, o que é que a gente pode fazer, Anthony? A gente pode usar um plural, usar um geral que seja mais acolhedor. Por exemplo, destacar, todas as pessoas presentes a este evento são bem-vindas e podem enviar as suas perguntas, etc. Eu fugi do todos, mas eu salientei um feminino a partir da palavra pessoas. Então, a gente vai usando esses artifícios que também tornam a nossa comunicação mais inclusiva, mesmo quando algumas pessoas não querem se render a esse neologismo do todes. Pronto, agora você falou algo que me interessa bastante. Quando eu gravo algum vídeo, ultimamente tenho prestado muita atenção nisso, eu procuro englobar. E eu digo assim, se você é daquela, ou se você é daquelas pessoas, eu uso muito isso, as pessoas, para evitar... Isso, porque daí as pessoas você já está falando com todo mundo. Inclui todo mundo. Agora, nós temos um mundo de dislexia. O dislexo tem dificuldade. Aí o todes vira um problema. Aí, quando você fala do todes, os dislexos ficam ali te olhando e já tem problemas com aquilo que nós chamamos de normal no cotidiano. Imagina agora o todes, o cara fica ali. Então, nós temos também, você falou que tem uma amiga aí que é surda e que você mandou para ela um áudio. Precisa fazer leitura labial. É mais uma palavra que ela precisa aprender. Exatamente. Então, há uma série de situações, inclusive a associação, eu até escrevi aqui... A pessoa com deficiência visual vai precisar aprender mais uma forma no braille também. Então, é realmente uma gama muito grande de mudanças. Então, esse detalhezinho aí, já existe um monte de gente, profissionais, inclusive capacitados, tão bons quanto você e eu, e que dizem, gente, espera aí, esse todes não vai funcionar, não está funcionando. Por outro lado, você acabou de mencionar que no passado recente era voz me sei. Quando eu digo passado recente, há 400, 300 anos atrás se utilizava isso e com o tempo isso foi acabando. Pronto. Quiçá eu seja um dos antiquados que ainda não estou querendo assimilar.
Mas é o que eu disse a você, eu prefiro falar pessoas, quando posso, Isso. de forma a englobar todos. E já vai ser igualmente acolhedor. Pronto. E quando não é possível, a gente vai tentando ver. Eu imagino a cena. Se eu estou fazendo um trabalho de mestre de cerimônias e lá vem escrito aquilo que é recomendado, eu não vou fugir se eu estou sendo pago para falar aquilo. Claro, é um termo novo que não me agrada, mas eu vou falar aquilo. Se fosse algo que fosse ofender, nem pago eu falaria, mas é diferente, não é o caso. Você não quer ofender, pelo contrário. Bom, de qualquer maneira, é um tema super legal. Vamos retornar aqui, já que você falou nisso no início, sobre a questão das pessoas com deficiência. Isso está correto. Pessoas com deficiência. Eu tenho que gravar isso, esse é o termo correto. Pessoas com deficiência. Eu tenho diversas pessoas conhecidas e alguns amigos, como já falei, que têm deficiência. No caso do Yuri, eu tenho discutido, inclusive, na minha Irmandade, que eu gostaria muito de tê-lo conosco. Ele nem sabe disso. Só que na Irmandade, por incrível que pareça, há regras do tempo da escravidão. E na escravidão, se dizia assim, o homem tem que ser livre e de bons costumes. Você já vai saber qual é a Irmandade. E não pode ter defeito físico. Gente, Nossa. O cara é extremamente capacitado, inteligente, fez 2 faculdades, hoje ele exerce a função de presidente de 2 instituições. E não pode estar conosco na Irmandade porque ele não pode fazer um determinado sinal com a perna, sei lá eu. E eu sou contra isso. Só que você veja, essa instituição, alguns são a favores, outros são contra. Enquanto isso, a vida vai passando. O Yuri já está com 30 e poucos anos. Um dia desses acabou, ficou velhinho como eu, já não tem mais, e a gente não consegue resolver a parada. Mas eu estou lutando para isso, que é o que nós chamamos da inclusão. Mas, infelizmente, querida, como o caso, por exemplo, como é que eu trato o homossexual? Porque aqui no que você mandou, o ismo, homossexualismo, ismo, remete-se a uma doença, a uma enfermidade. Ah, legal, entendi. Então, como é que eu trato o homem que se diz, enfim, ele gosta do mesmo gênero? Né? Então, como é que eu me refiro? Pronto, acabou. Ele é um homossexual, é gay em um vocabulário num vocabulário coloquial ele é gay, no vocabulário mais formal ele é homossexual. Pronto. Ele não tem homossexualismo, porque essa palavra foi abolida. Ele é Pronto, então vamos lá. Foi abolida essa palavra, homossexualismo? Homossexualismo, sim, porque o sufixo ismo, como você destacou, remete à doença. Então, a própria Organização Mundial da Saúde, há mais de 30 anos, já declarou que não é uma condição de saúde a pessoa ser homossexual, a pessoa gostar de pessoas do mesmo sexo. Não é uma questão de saúde. E também não é uma questão de opção. Então, a gente não deve dizer a sua opção sexual. Não, é a sua orientação sexual. Porque é uma condição da pessoa. Gostei. Ela não escolhe ser gay ou não ser gay. Pronto, mas peraí, o que eu queria falar era com relação à Irmandade. Na questão do homossexual ou do gay, que até há muito pouco tempo era praticamente impossível, São Paulo foi o primeiro exemplo, onde foi aceito a inclusão de um determinado cidadão que disse, eu sou gay, e ele declarou. Se ele não tivesse declarado, presta atenção. Aí é que está a hipocrisia da nossa sociedade. Se ele não tivesse declarado, ele ia fazer parte e estava tudo bem. Existem vários homossexuais hoje assumidos na instituição, mas que adentraram sem dizer nada, ninguém sabia. Ou se souberam, ou se sabiam, ficaram calados. E quando você declara, há o preconceito. Ah, não pode. Aqui na nossa instituição não há. E São Paulo deu o primeiro exemplo, até o cidadão que convidou o gay para estar conosco, eu quero me referir ao cidadão para você entender. Ele era secretário de comunicação do Estado de São Paulo e fazia parte da Irmandade, e convidou e declarou a todos, olha, eu vou quebrar tabus, nós vamos derrubar paradigmas e esclarecer o quê? É melhor que ele seja sincero e diga o que é agora do que a gente descobrir depois e dizer agora já está. Que é o que a gente fala, agora já está. Então, acho muito legal isso. Em relação à questão da deficiência, ainda temos esse detalhezinho que inacreditável, é incrível. Não é, Antony? O cara não pode porque vai precisar fazer um gesto. São algumas coisas que se faz
para se comunicar diante do público sem que a maioria saiba de que eu faço parte da Irmandade, em especial quando eu peço socorro, por exemplo. E aí não vai... Gente, peraí. Existem diversas outras Combina formas. outro sinal, pronto, é isso. Existem diversas Combina outras formas para poder se declarar eu faço parte da Irmandade. Só que ainda é uma questão de difícil acesso para algumas cabecinhas que continuam pensando não pode. Leis que foram criadas há 300 anos e que era uma época completamente diferente. Você hoje não pode falar em ter escravos, que ninguém aceitaria um negócio desse. Mas há 300 anos era um negócio, fazia-se Era negócio natural, com isso. era normal. Devia até não ser normal, como disse Charles Darwin, que esteve aqui no Brasil e disse, gente, aquele país já está de maluco lá, não dá para suportar aquilo. Mas isso ele falou há 150 ou 200 anos. Mas é igual. O que interessa é que eu estou aprendendo muito contigo, e isso é muito importante. Mas eu acho muito interessante você ter trazido essa questão, porque assim como a sua Irmandade, quantas instituições ainda se prendem a normas e regras criadas lá atrás, quando a sociedade está criada de forma completamente diferente. E, por exemplo, as pessoas com deficiências, as famílias até escondiam. Então, era outro desenho de sociedade que ainda bem que já mudou, né? Casamento entre pessoas de um mesmo sexo. Hoje em dia é absolutamente normal, as leis já mudaram. Porque você imagina o quanto... E fazem festas lindas. E o quanto isso era o quanto isso gerava de injustiças. Por exemplo, você tem um companheiro há mais de 20 anos, a sua família nunca aprovou a sua relação, mas você tem esse companheiro que sempre foi a pessoa que estava ali do seu lado. Aí você morre e quem é que fica com a sua herança? Era a sua família que nunca te apoiou. Então a lei corrigiu esse tipo de distorção. Por quê? Porque a sociedade mudou. E é importante que a gente olhe para essas mudanças da sociedade. Não é? Ah, eu não gosto de gay. Como diz aquele ditado do meme, né? Se você não gosta, não seja. Não gosta de gay, não case com um. Mas isso não nos dá o direito de agirmos de forma preconceituosa ou discriminatória em relação a qualquer minoria que seja. Né? Ah, eu não gosto de evangélicos. Professe a sua religião, mas isso não te dá o direito de agir de forma discriminatória com quem é dessa ou daquela religião. Isso vale para todas as minorias, para mulheres, idosos, povos originários, além dos negros, nós temos os índios. Olha aí uma expressão que é tão cunhada na nossa sociedade. Quando você vai fazer um programa chato pra caramba, como é que a gente diz? Putz, programa de índio. Uma expressão extremamente preconceituosa. Amanhã é dia de preto, amanhã é dia de branco. Expressões preconceituosas, não é? A Fernanda disse que está sem áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Você Eu estou te ouvindo bem. Agora você está tendo uma pequena interferência na tua internet. Está dando assim, momentos que para e continua, para e continua. Ele frisa, depois continua, frisa e continua. Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua internet. Eu não disse nada porque às vezes acontece. Às vezes acontece. Aqui para mim parece que está tudo normal. Às vezes frisa no teu sorriso, que é um sorriso contagiante. Às vezes frisa você fazendo assim. Eu vou ficar sorrindo. Mas olha, então. Você tá... É isso. Agora, olha, eu estou encantado, estou aprendendo muito e para mim é muito importante isso, tendo em vista que eu tenho alunos e eu também quero levar isso para eles. Você fala no teu texto uma frase que é: eu não tenho nada contra os gays, mas... E aí eu deixo rolar, aquela incógnita, né? Que é uma frase que eu deixo digamos assim, uma dúvida, né? Porque não há congruência nisso. Né? Eu estou dizendo, eu não tenho nada contra, mas ainda friso, mas... Pronto, friso não, ainda dou ênfase. Mas, e aí, claro, cada um vai pensar. Depois desse mas, sempre vem alguma coisa preconceituosa. Depois do mas. Pode ver. Verdade. E eu, inclusive, costumo dizer, você sabe disso também, que normalmente, quando a gente utiliza o as, podemos substituir, inclusive, o mas pela palavra, ou pela letra e, porque a frase deve ser conclusa, ela deve ter um final. Então, eu não tenho nada contra os gays. E, para mim, é igual se eles estão por aí ou não. Tipo assim, você dá terminar a frase. Porque quando eu deixo aí essa incongruência... soma, o mas contrapõe. Exatamente. Isso que eu quero dizer, nós, entretanto, brasileiros em especial, e é do norte ao sul, do leste ao oeste,
utilizamos muito essa questão do mas. Uhum. E, na maioria das vezes, quando queremos denegrir a imagem de alguém, nós falamos algo, metemos o as pelo meio e deixamos no ar. Aí fica aquela situação ambígua, cada um pensa o que quer, mas nunca é positivo, a não ser que você defenda da pessoa. É sempre negativo. Então, é importante que a gente pense nisso nesse momento. São tantas coisas relacionadas a essa comunicação inclusiva que eu vou me dedicar nos próximos dias a realmente ler o máximo que eu puder para a gente evitar, porque eu estava vendo hoje, que você escreveu para mim, eu vi, de que nós falamos sem perceber. Outro dia eu estava com uma amiga minha fazendo compras e chegou uma menina para nos atender e ela virou para ela na maior naturalidade do mundo e disse: ô neguinha, você pode me ajudar aqui? A mulher olhou para ela, uma negra linda, olhou para ela assim e eu chamei logo a atenção, falei: véia, pelo amor de Deus, você é maluca? E aí ela disse: rapaz, eu toda a vida chamei as pessoas de neguinha, branco, que é verdade, ou branco ou preto é igual, ela chama... É costume. Que ter um... exatamente. E aí eu disse: gente, a minha vida toda foi assim, meus amigos, minhas pessoas que convivem comigo, eu falo assim, mas nós temos que mudar esse costume. Porque se eu olho para você e digo: ô Branquelo, vem aqui fazer não sei o quê, você não vai ficar constrangido? Vai, não vai? Vai ficar constrangido. E aquela cena da pessoa estar do teu lado, uma senhora, você já falou nisso? Mas ela está assim, meio que rechonchuda. Ela está gorda. Aí você diz assim: peraí, você está grávida? Quando é o bebê? Olha, isso eu evito. Isso já aprendi há muito tempo, eu evito isso, mas é terrível. Nós tivemos recentemente uma discussão com um cidadão qualquer que chamou uma menina que ela é, como é que diz? Ela está fazendo um carnaval, ela é gorda, né? Ela é obesa, mas ela é elegante. E parece que ela também trabalha como modelo, né? Isso, é que ela modelo, né? Que está fazendo a campanha da Globeleza. Exatamente. E ela é bonita e ela é simpática, eu vi algumas coisas dela. E aí o camarada chamou a mulher de gorda, achando que aquilo não vi o que ele falou. Eu não vejo essas coisas, que não me interessa. Tudo que é negativo eu evito ver, porque a vida já... É melhor a gente fugir. Foi o deputado, foi aquele deputado mais votado de São Paulo lá. Eu vi, acho que de Minas Gerais. Eu vi ele falando... Minas, isso mesmo. Eu vi o vídeo dele pedindo desculpas, eu lhe digo mais. Por aquele vídeo que ele pede desculpas é que eu botava ele na cadeia, porque ele foi irônico pra caramba. Ele está sendo processado, porque aquele vídeo foi extremamente irônico. Ele diz: eu estou pedindo desculpas porque eu chamei uma gorda de gorda. Eu estou pedindo desculpas assim, porque eu chamei uma feia de feia. Que é isso, né? Bem assim, quer dizer, o camarada não aprendeu nada e continuou dando uma de... Isso não cabe mais na sociedade de hoje em dia, não cabe. Não funciona. Não é legal, tá? Não vejo assim. E nós temos uma obrigação aqui, se você concorda comigo, Adriane, de levar essa mensagem para que as pessoas compreendam que realmente as coisas estão mudadas. Não existe mais o camarada que se sinta melhor. Por exemplo, a maior das vaidades, na minha opinião, é a vaidade acadêmica. Até ontem tive na Irmandade um confronto. O camarada tem assim um grau de instrução fantástico. E quando ele começa a falar, ele fala como se ele fosse a sumidade das sumidades. Só que na Irmandade está cheio de sumidades, pessoas também capazes de compreenderem, que estudaram, que enfim. E aí ele começou até que alguém disse assim: meu caro, está na hora de você dar um tempo. Porque se só você fala, e a gente já está aqui a te ouvindo há X tempo, e aí nós percebemos essa não é arrogância, é a vaidade que aflora demasiadamente. Então, há momentos que nós temos que tomar um certo cuidado e quando olharmos assim por cima das pessoas. Veja, hoje você entra num restaurante, não importa mais a categoria do restaurante, as pessoas são orientadas a nos atender de jeito que for. Você entrou, já nem logo dizer você está de bermuda ou não está, a não ser as regras, que existem restaurantes que têm regras. Você não pode adentrar de bermuda, está lá escrito bem grande, você não vai forçar a barra querer entrar de bermuda. Recentemente em Salvador houve um probleminha assim, um cantor bem conhecido aqui, não vou dizer o nome, mas quem estiver ouvindo sabe quem é, ele quis entrar e reclamou que não deixaram. Ele estava de sandália e de bermudas. Só que bem grande lá, está escrito lá na porta de entrada, aqui não aceitamos que as pessoas adentrem o local com sandália e bermuda. Então não é que discriminaram ele, como ele alegou. Ele achou que foi uma discriminação, depois entendeu que não foi. Aquilo é uma regra que se estipula dentro do local vale para todos. Você recebe a informação antes. E é para qualquer um.
mulheres e homens, apesar que eu sempre discuti um negócio, eu não sei se você vai concordar. Eu convidei uma vez um cidadão para dar uma entrevista na rádio, no rádio que eu trabalhava. E ele chegou de bermudas, e a rádio disse que ele não podia entrar. O porteiro, né? Depois entrou porque eu chamei o chefe, aquelas coisas, mas espera aí. De repente, nesse mesmo dia, havia outra entrevista com algumas cantoras. E elas vieram com aquele shortinho que você via tudo. Se não houvesse o que há hoje, a gente via ali, olha, eu vou te dizer. Aí, quando elas chegaram, ele, da mesma hora, pode entrar de todo jeito. Aí eu chamei a atenção do gerente e falei, peraí, cara, veja ali, por que essa diferença? O cara chega de bermuda no joelho e não pode entrar. A mulher está mostrando tudo, com short. Ah, mas era... Tá vendo aí? Que também aí, hoje em dia, não sei como é que tá, porque isso tem mais de 10 anos. Então, são coisas que eu estou lembrando agora e nós temos que... É uma norma, no caso desse restaurante, por exemplo, mas é uma norma que discrimina, não é? Mas ainda bem que isso está mudando, Anthony. Eu não sei se você sente isso também. Mas ontem, por exemplo, eu fui fazer até eu destaquei isso no meu treinamento. Eu fui fazer um treinamento numa empresa, tem 2 colegas dessa empresa que estão acompanhando a live aqui. Fui fazer um treinamento numa empresa. Um abração. Sim. É o Cido e... Ai, agora perdi o nome do outro que já estava lá em cima. E o que acontece nessa empresa? Imagina, Curitiba, que não é uma cidade muito quente, na maior parte do ano é uma cidade fria, era aqui pertinho, em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Mas estamos no verão. O uniforme dos rapazes nessa empresa é com bermuda. Então veja como as coisas ainda bem que estão mudando. Essas regras, não pode entrar de bermuda. O homem não pode entrar de bermuda, mas a mulher pode entrar de minissaia. É uma discrepância. Mas está mudando, eu acredito. Eu sou muito otimista em relação a isso. Que seja. Por exemplo, eu morei em Fortaleza e você nas repartições públicas não pode entrar que não seja de calças compridas. Só que é uma cidade que, além de ser quente dia e noite, não importa a época do ano, no verão é muito mais. E não deixam entrar, você é obrigado a calçar sapatos e calças para poder entrar. E aí, quando eu comento que na Austrália, quando eu estive lá, colegas que eram jornalistas fazem um canal de televisão com gravata e paletó, eu não vou te mostrar como é que eu estou aqui agora. Eu estou de bermuda. Mas eu botei uma camisa social porque é o que aparece. E lá na Austrália, o cara está sentado por detrás daquela mesa, ele está de bermuda e de chinelão. Só que aqui você não pode adentrar certas repartições, imagina, de bermuda. É uma coisa incrível. E eu acho que tudo isso aí, em especial, imagina, há 20 anos, não, mais. Eu morei na Alemanha há 23 anos, 78. Na época, antes dos anos 80, havia uma sorveteria perto da praia que não ia ninguém sem camisa. Agora imagina, você está numa cidade perto da praia, você anda 2 quarteirões que saem da praia, aqueles 2 quarteirões, vai tomar um sorvete, não pode entrar na sorveteria se não tiver com a camisa. É uma coisa assim que não cabe na cabeça de ninguém. Não faz sentido. Se você estivesse no centro de Curitiba, no centro de São Paulo, no centro de Porto Alegre, enfim, no centro de umas grandes cidades, que tem uma outra estrutura de cotidiano em relação a isso, tudo bem. Agora, do lado da praia, com 2 quarteirões apenas, não atendendo ninguém sem camisa. E fui eu que fui comprar, mas não é possível. Fui embora, porque eu não tinha camisa nenhuma. Eu fui para a praia sem camisa, estava indo para casa, e enfim. Mas, enfim, ainda bem que as coisas estão mudando, viu? Eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo. Pena que não saiu no meu canal, mas você vai gravar isso, vai me mandar. Pois não, mas vai ficar com você, com toda certeza. E veja que bacana, detalhe, né? Você vai me prometer que nós vamos fazer uma outra live, porque o papo contigo é fantástico. Você tem você é contagiante na tua comunicação, você traz isso, você consegue conectar de verdade, isso é muito bom. Que bom. Isso é muito legal. Fico feliz. Porque eu já entrevistei pessoas, nada demais, mas que quando você conversa fora da câmera, é fantástico. Quando chega aqui, fica inibida, sabe, pessoas que ficam meio que receosas. Aí eu fico provocando, perguntando para ver se a coisa anda. E não anda. E contigo é assim fantástico. A gente pode ficar 2 horas aqui, que não é a intenção. Eu não sei que hora você costuma terminar, mas se a gente for ver aqui... eu acredito que a gente já pode ir caminhando para o final, mas com essa promessa, hein, Anthony, de que nós temos que voltar a este assunto, porque nós estamos falando de maneira muito
generalista. Nós poderíamos fazer uma live sobre cada tipo de preconceito. Uma para falar só sobre linguagem machista, sobre linguagem racista, nós nem tratamos da questão do racismo. Uma para falar sobre etarismo, outra para falar sobre deficiências. Enfim, nós temos tantos preconceitos, infelizmente, na nossa sociedade. E como eu gosto sempre de dizer, não basta nós não sermos preconceituosos. Nós precisamos lutar contra o preconceito. Isso tem que estar presente no nosso vocabulário e nas nossas atitudes. Prometo a você que vou me preocupar em entender melhor isso. Agora, veja bem, você fala uma coisa aí, nós temos exemplos quase que diários, através da mídia. Com quem? Com os governantes. Quando eu me refiro a governantes, eu não me refiro especificamente a este ou aquele, mas no geral. Também não quero entrar aqui, entrar com a esquerda e a direita, que isso é um buraco monstro, que eu não discuto isso. Inclusive, há 10 anos eu dizia assim, você cuida do teu ladrão que eu cuido do meu ladrão. Não falo mais isso também porque eu não quero mais entrar em broncas. Deixa quieto. Agora, o que esses políticos, no seu geral, falam, se você for botar essa lei de 2015, que são as leis que impedem a discriminação, minha querida, vou lhe dizer uma coisa. Mesmo com o cargo que tem, seriam presos, porque não é possível você engolir tudo que eles falam. Inclusive, esse deputadozinho, quando falou aí da menina, da manequim, ou da menina que está fazendo a Globo Beleza, incrível como ele fala, e depois continua tirando aquela onda assim, isso já é machismo influente ali também, porque eu sou gostosão, eu sou lindão, estou deputado, falo o que eu quiser. Olha, a Aruze chegou aí, a professora Aruze, tá vendo? Ela me perguntou, chegou, veio. Mas é isso, querida, fica a teu critério aí, você fazer o fechamento. Eu fiquei muito feliz em ter feito essa live contigo, repito, eu aprendi uma coisa, fugindo um pouquinho do tema, mas acho que você vai gostar. Pena que demorei para entender. Quando nós somos crianças, nós vivemos com a intuição aflorada. Criança é intuitiva o tempo todo. A gente faz coisas que não conhece, quer fazer, vai mexer aqui, mexe acolá. Tudo isso é intuitivo. Depois nós vamos crescendo um pouquinho e a família, os pais, os irmãos mais velhos, os tios e depois os professores e a sociedade corta isso tudo. Para, tá errado. É um não a todo instante. Você não vai fazer nada. E aí acaba que você vai tolhendo essa intuição e acaba entrando nessa questão do politicamente correto, que também já não se fala politicamente correto, agora já se fala outra coisa, é politicamente polido, ou algo assim, não sei. Depois a gente discute isso. Querida, eu estou agora, na idade que eu cheguei, voltando a respeitar a minha intuição. Que maravilha. Então, eu intuí fazer uma live contigo já o ano passado, você lembra? Verdade, que foi quando a gente começou a conversar. Foi fim de ano, uma série de coisinhas aí, começo de ano também, eu não sabia exatamente, e agora nós acertamos para fazer, maravilhoso, super legal. Tava aqui um barulho danado antes de começar, porque já tá rolando música para tudo quanto é lado aqui, com helicóptero, fechei as portas do apartamento toda. Carnaval. E você vê ruído nenhum, o pessoal tá não. Por isso que eu botei o preto e pretinha, que tem a ver também com o Carnaval da Bahia. Mas enfim, e essa intuição, eu quero chamar a atenção para todos que estão nos vendo, nós devemos sim permitir que a intuição aflore e seguir a nossa intuição. Porque a nossa intuição, querida, se ela vem de boa índole, e você sabe o que eu estou falando, ela sempre é certa. Quando eu intuo alguma coisa e eu tenho boa índole, eu não erro. Pode seguir a tua intuição, faça. Não deixa para depois, porque quantas vezes a gente diz assim, pois é, gente, eu ainda pensei nesse negócio. Rapaz, me veio na cabeça e eu não falei. Eu vi que era para fazer assim. Então, faça. E foi o que eu fiz quando lhe convidei, porque eu tenho visto algumas tuas apresentações que você posta na internet. Gosto muito do teu estilo de se mover, de falar. Eu vejo muita congruência, porque tem a ver, né? Você sabe, quando eu falo, se não houver congruência, estou falando da lua e olhando para o chão, está tudo errado. Só um exemplo banal. E eu gosto do teu trabalho, por isso eu estou lhe dizendo, vamos fazer sim mais lives. Tá bom? Da minha parte, olha, querida, para quem estiver nos vendo aí, ó, faça a foto e mande para a gente aqui uma foto, sorrindo. Pronto, querido, valeu. Da minha parte, muito feliz. Quero agradecer demais o seu convite. Temos que repetir as doses aqui. A Fernanda Bruni está falando de uma coisa bem importante ali, quando a gente usa, por exemplo, o autismo como um adjetivo. Ah, fulano parece um autista, Beltrano parece um retardado. Ah, será que Cicrano já está com Alzheimer? Usar essas coisas como brincadeiras
Poxa, isso não é motivo para brincadeira, não é? Nós podemos ser divertidos, brincalhões, com tantas outras coisas. E você, meu querido Antony, é um exemplo disso, porque você é divertidíssimo nos seus vídeos, nas suas colocações todas. Eu adoro te acompanhar. E você é a prova de que é possível nós sermos divertidos e brincalhões sem constranger ninguém. Essa deve ser a nossa busca. Podemos ser bem-humorados. Todo mundo prefere conviver com pessoas bem-humoradas. A brincadeira Verdade. não seja Ser uma bem-humorado violência não ao custa outro. nada. Exatamente. A propósito disso, antes que você termine, eu queria dizer o seguinte. Tudo tem a ver com essa comunicação inclusiva. Se dizia assim, aquela pessoa é muito séria. Então eu quero dizer aqui a todos que estão nos vendo, não confunda seriedade com susidade. Ela não é séria, ela é sisuda. Porque eu estou sorrindo, mas eu sou sério. Eu cumpro com as minhas obrigações diante da sociedade. Eu trabalho, enfim, eu faço o que tem que ser feito dentro das regras normais de onde eu vivo. E não sou sisudo, eu estou sempre rindo. Mesmo não quando eu tenho algumas azedos, dificuldades, né, para resolver. Agora, é o que eu digo. Gente, para que viver sisudamente? Sisudo, sempre chateado. Vamos sorrir um bocadinho, que a vida já tem muita coisa. Querida, beijão no coração. É isso aí. Muito obrigado. Beijo, querido. Beijo para todo mundo que acompanhou aqui com a gente. Estou muito feliz com todas as participações de vocês. E até a próxima. Valeu. Vou deixar salvo. Bota eu aí, o teu convidado aí na hora de salvar, bota o nome Antony Arroio, hein? Colaborador. Vou quero salvar aqui no meio. Vai lá, querida. Valeu, gente. Beijão. Tchau.